Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, vamos fazer um teste aqui com as câmeras do novo Moto G60. Recentemente a Motorola lançou o Moto G100, que é um pouco melhor que esse aqui ainda, com um chipset muito bom, top de linha. Esse é o G60, que vem com o Snapdragon 732G, um ótimo dispositivo com esse chipset intermediário, 6.000 mAh de bateria, a bateria realmente dura demais, o desempenho é realmente muito bom, uma telona grande de 6.8 polegadas e vem com uma câmera de 108 megapixels e uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, que também faz fotos macros. A câmera frontal é de 32 megapixels e é isso que eu vim testar aqui hoje, ver como é que é o resultado dessas câmeras do Moto G60. Eu já fiz o vídeo de unboxing, clica no card aí ou aqui embaixo para pegar o link, se você quiser saber todas as outras especificações e ver de pertinho esse cara aqui. Vou deixar link aí na descrição também para poder comprar esse cara, link da Magalu, que é a loja parceira aqui do canal, tá? Links aí eu vou deixar na descrição. Então bora lá, ver qual que é a qualidade das câmeras frontal, da câmera frontal e das duas câmeras traseiras que fazem foto. Bora lá. Bom galera, estou começando aqui então com a câmera frontal do Moto G100 e ele grava em 4K na câmera frontal. Ele faz gravações em 4K na frontal, porém ele não tem estabilização no 4K. Ele traz uma coisa que a gente não vê no Moto G100 nem no Edge Plus, que são dispositivos mais caros da Motorola, que não tem 4K na frontal. Ele tem, só que ele não tem estabilização. Quando você coloca o 4K, ele desliga a estabilização que dá para ter estabilização. Então eu estou andando aqui, ó, dá para ver que tem vários soquinhos aqui na imagem, porque não tem estabilização digital, tá? Ótica não existe nenhuma, mas ele não tem estabilização digital. Então você vai ver que eu vou dando passos e ele vai tremendo. O balanço de branco está meio perdido porque está nublado e ficando sol, nublado e ficando sol. Ele está me deixando até um pouquinho amarelo demais, meio até esverdeado. Mas é isso aí, ó. Esse é o 4K. Entrei no sol agora, ele está quase saindo o sol. Esse é o 4K que não tem estabilização, então, mas tem 4K na frontal. Se você ficar parado, beleza? Vai ficar muito bom. Agora, se você quiser andar, eu recomendo talvez você gravar, talvez não, gravar em Full HD, que é o que a gente vai passar agora. Essa câmera frontal é de 32 megapixels f2.2, tá? E as fotos você vai ver no final. Então, esse é o 4K. 30, não faz 4K 60, nem na traseira, nem na frontal. Mudando então para Full HD 30, dá para ver agora que está muito bem estabilizado, tá vendo? Só que cropou mais, né? Meu rosto ficou praticamente meu rosto. Eu tenho 1,80 m e esse aqui é o meu braço esticado inteiro com o Moto G100 na mão, sem nenhum dispositivo para segurar ele hoje, tá? Então, ó, agora, se você for caminhar então, o legal é você colocar no Full HD 30 ou Full HD 60, o Full HD 60 cropa um pouco mais ainda, para você ter uma boa estabilização e quando vai caminhar, ó, a imagem não fica toda tremida quanto no 4K que vocês acabaram de ver. Então, Full HD 30 na frontal com estabilização ativada, dá para ativar ou desativar, tá? Você pode ativar ou desativar também, mas você tem uma imagem muito melhor para poder caminhar. Se você estiver parado, cara, e quiser mais qualidade, tá paradinho, vai de 4K, só sabe que não vai ter estabilização. Então, ó, essa é a qualidade de imagem. O sol tá ali, ó, mas tem nuvens, tá? Tá segurando até bem, acho, ó. Tá segurando bem, viu? Segurando eu assim, porque não tá me deixando totalmente escuro, tá? Esse então é o Full HD 30. Dá pra fazer 60, tá bom? Ó, vou colocar no 60. Olha só o crop extra. Tá dando risada porque olha só, é o Full HD 60 com estabilização ligada. Cara, cropou um monte, né? Enfim, eu acho que não é utilizável o Full HD 60 nessa frontal, a não ser que esteja num tripé e você consiga colocar mais longe de você, tá? Eu tô até vendo agora a minha boca meio desincronizada, tá? Então, Full HD 60 não recomendo na frontal não. Não recomendo com a estabilização ligada, tá? Porque aí você perde muito, ó, voltei para 4K. Você perde muita imagem. Agora eu tô em 4K novamente na frontal. Então, ó, se eu tô parado, eu vou me mover somente assim, ó, para os lados, na frontal, quero mostrar algo que não vou andar, 4K de boa, 30, certo? Preciso de mais nitidez, posso cropar depois,
Mas do contrário, vai de Full HD 30 se for caminhar, tá? Vou passar para a câmera traseira agora para fazer uns vídeos em 4K e talvez em Full HD, mostrar um pouquinho do lance de câmeras e depois a gente já vai para fotos. Ó, galera, já tô aqui em 4K na traseira com a estabilização digital ativada na câmera principal, que é de 108 megapixels, tá? E você tem a opção de mudar para a câmera macro, caso você queira, tá? Se você quiser, ela ativa a macro, ele não ativa a ultra-wide, que na teoria seria a mesma, tá? Mas ó, esse é o 4K com estabilização ligada. Mais uma vez, só para ressaltar, não tem 4K 60, mas esse é o 4K 30 e isso aqui sou eu caminhando com ele na mão. Caminhando, Moto G60 com ele na mão. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou verificar esses vídeos que eu estou gravando agora e vou emitir a opinião no final, o vídeo e as fotos que vocês vão ver no final. A estabilização é realmente boa, olha, parece que tem um tripé e é uma estabilização digital. Hoje em dia a estabilização digital é excelente, viu, galera? Excelente. Então, ó, esse é o 4K 30 na traseira do Moto G60, áudio captado direto dele. E é isso aí, tá? Vou mudar agora, vou desligar aqui, ó, vou ficar nesse plano, vou desligar a estabilização só para ver o quanto a gente ganha, caso você queira saber, ganha de ângulo. Estabilização desligada, então, ó, aquela árvore estava muito mais próxima, então a gente ganha muito mais ângulo. Mas agora se eu caminhar, dá para ver que a imagem dá uma tremidinha que não tinha antes, certo? Mas você ganha mais ângulo, caso você queira, tá? No caso do Full HD vai ser a mesma coisa, tá? Então, é isso aí, ó. Essa é a câmera sem a estabilização. Dá para dar zoom no pinça? Dá para dar zoom no pinça, ó. Faz zoom até 8x. 8x de zoom, ó. Vou cair para 5x de zoom. A câmera é de 108 megapixels, então teoricamente dá para fazer essa brincadeira e ainda manter um pouco de qualidade, tá? 3x com certeza ainda vai manter quase toda a qualidade. Tá vendo, ó? Voltar para cá. Voltei para a câmera. Se tiver paradinho, não precisa colocar a estabilização digital, né? Ó, tá, o sol tá indo e voltando, indo e voltando. E ele tem a câmera aqui ultra wide também, que a gente precisa descer para Full HD. Vou descer para Full HD para mostrar. Pronto, pessoal. Agora eu tô em Full HD e agora eu tenho a opção, enquanto eu tô gravando, de mudar entre uma e outra. E ainda tem a opção, se eu quiser, de utilizar a macro, que também é a ultra wide com crop extra, para gravar, mas aí não dá a opção de eu gravar sem parar, tá? Mas eu posso pular para ultra wide direto, ó. Então essa aqui é a câmera ultra wide, que é de 8 megapixels aqui no Moto G60, e aqui é a principal. Olha, a transição entre elas está muito boa realmente, ó. Uma transição suave, ó, bem suave. Então, e se eu quiser dar zoom aqui, eu ainda posso ir no zoom até o 8x, ó. E se eu voltar tudo no pinça, ele cai para ultra wide. Perceberam? Ó, eu vou virar para mim agora na ultra wide. E o lance legal da ultra wide, que eu venho falando todos esses dias de ultra wide muito, né? Muito de ultra wide com autofoco, que eu dou valor pra caramba. A Motorola é uma das únicas empresas que fabricam e que trazem smartphones intermediários com autofoco na câmera ultra wide e que dá para justamente fazer o tal do macro. Você está falando de aproximar um objeto para poder focar próximo e mostrar. O G100 vem com um macro na ultra wide, né? Uma função macro dentro da ultra wide, e tem a função macro porque tem autofoco, foco automático. E no G60 não é diferente. O G60 só não tem o LEDzinho que o G100 tem, e óbvio, não é 16, é 8 megapixels. Essa aqui então é a ultra wide. Tô me filmando sem me ver no Moto G60. Galera, tá realmente escuro agora, tá? Não se confunda. Ah, achei a imagem escura. Tá escuro porque o sol tá se cobrindo de nuvens e eu tô debaixo de árvores aqui, tá? Então tá escuro. Agora realmente tá escurinho aqui. Vou voltar para cá. E a gente tem opção também de câmera lenta, entre outras coisas no menu de câmera, mas a gente não vai finalizar. Gostaria que tivesse sol aqui nesse momento, para vocês terem uma ideia melhor, mas eu não posso escolher os dias, porque na sua vida real você vai se deparar com essas cenas aqui também, tá? Então realmente está escuro, eu tô vendo as árvores escuras aqui, tá? O balanço de branco tá
para sombra agora, porque ó, tá nublado, então são essas coisas. Bom, pessoal, acho que dá para ter uma ideia da qualidade. Eu vou só fazer uma filmagem agora. Eu vou filmar porque dá para filmar com a ultra wide na função macro de perto, para mostrar para vocês que ele grava também. Só que ele grava em Full HD. Galera, peguei uma folhinha aqui do chão e olha só o macro. Você não consegue com um smartphone que não tem autofoco na ultra wide fazer isso, tá? Olha só o macro. E é um macro com uma câmera de 8 megapixels. Não é 2, não é 5, já é melhor que 5. Óbvio que eu falei que o G100 é 16. Se você quiser uma qualidade melhor que essa aqui ainda, G100, tá? Um pouco melhor. Olha o macro, olha o próximo, olha o quão próximo toda essa folha. Olha a qualidade. Olha os detalhes, os mínimos detalhes aí. Muito legal, né? E dá pra você fazer foto também aqui, não só vídeo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer umas fotinhos. Ó, galerinha, eu filmei a maior parte lá embaixo sem sol, então eu tô gravando mais uma vez agora aqui em Full HD 30 na parte de sol, para vocês terem uma ideia, porque tava puro sombra lá, né? Então tava bem escuro. O sol entrou no meio das nuvens de novo, mas aqui tá mais claro, pelo menos, para vocês terem uma ideia melhor de como que é, talvez, a câmera frontal mais uma vez em Full HD, tá? Porque tava muito escuro lá embaixo, né? Tava bem escuro, então agora tá assim, o sol tá pra cá, ó, ele tá indo e voltando, mas essa aqui é a frontal e tá ventando bem por aqui. Então não sei como é que vocês estão escutando o áudio, tá bom? Só pra dar um pouquinho melhor a ideia, já que tava bem escuro lá embaixo. O 4K mais uma vez, com a estabilização ligada aqui nessa área que tá mais clara agora, porque tava um tanto quanto escuro. Só para completar, digamos assim, talvez vocês fiquem com uma impressão errada. Eu sei, não dá pra gente escolher o dia que vem gravar. Acontece de às vezes vir 2, 3 vezes escolher o dia e dar errado por conta do clima. Mas acho que dá pra vocês terem uma noção. Tá contra o sol, é lá, o sol tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá encoberto, ó, ele vai e volta. Por isso dá uma impressão de muito escuro às vezes e às vezes fica mais claro. Vamos lá, galera, o que deu para entender desse pequeno teste aqui agora, de uma meia hora mais ou menos que eu fiz de vídeo e de fotos. Galera, câmera frontal do Moto G60, o nível de detalhes é muito bom, é espetacular o quanto capta de detalhes. O que ela peca na foto, falando de foto agora, é que ela não tem ainda, pode ser que isso seja corrigido com uma atualização do software da câmera, ela não tem um bom HDR contra uma fonte de luz grande atrás. Tá estourando bem as imagens, não conseguindo trazer o céu e te manter bem exposto ainda. Então não tá muito legal. Mas se você tiver a favor da luz, tudo certinho, é um espetáculo. A nitidez é muito boa e a imagem aí fica assim muito boa, tá? Agora precisa melhorar ainda esse software para conseguir trazer, manter, né, a parte traseira. Eu tô de camisa preta hoje, eu quase sempre gravo de preto, ajuda um pouco mais a estourar o fundo. Mas ele estourou demais as fotos que eu testei aí, o fundo ficou bem estourado, precisa melhorar um tanto. Continuando ainda na câmera frontal, mas falando de vídeo, o 4K é muito bom, detalhe também, o nível de detalhes é muito bom. O que me deixou um pouco decepcionado é o fato de o crop ser bem grande para ligar a estabilização, tá? Então ele cropa bem para ligar a estabilização, é a estabilização essa que só dá para usar em Full HD. E se vocês viram, o Full HD 60 cropa demais, fica inutilizável na frontal, segurando o smartphone com as mãos, tá? O 4K é utilizável, dá para você utilizar, é bom, aliás, mas você grave parado, né? Se você for andar, vai ficar um pouquinho complicado. Andar tem que habilitar o Full HD 30 e aí dá aquela cropada,
fecha bem, mais ou menos do jeito que tá agora, que eu tô utilizando a minha Sony ZV-1 para gravar essa finalização do vídeo. Então mais ou menos isso. O 4K da traseira é bom, o nível de detalhes também é bom, o HDR é melhor do que o da frontal, ainda não perfeito. Limitação talvez pela potência do chipset para se corrigir muita coisa, que é um chip intermediário, Snapdragon 732G. No geral, pessoal, ele agradou pelo que é, né? Pelo que é o smartphone. Mas me desagradou o crop extra da frontal para gravar até em Full HD 30. Me desagradou um pouco o HDR também, tá? O áudio é bom, tava ventando aqui, então por vezes vocês devem ter escutado. As fotos, vocês viram também meu cabelo todo esvoaçante aí, porque tava ventando demais. Tava meio nublado aqui, então ficou meio escuro ali na parte de baixo, aí eu gravei um pedacinho aqui na parte de cima. Ele foi lançado a 2.699, já vi a 2.200. Acho que tem que baixar um tanto mais ainda para ficar num preço interessante. Eu faria uma forcinha nesse momento, analisando o software que tá agora, eu faria uma forcinha para segurar uma graninha a mais e pegaria o G100, que na minha opinião é bem mais aparelho e o preço não é muito distante, tá? Eu iria de G100 por enquanto, galera, tá? Então, é o primeiro testezinho, né? Pra vocês não ficarem, preciso de alguma coisa para ver, tô pensando em comprar, tá? O aparelho tem bateria boa, tem configurações boas, mas peca em algumas coisas também, como não ter um áudio estéreo, tem gente que gosta, não ter tela AMOLED, tem muita gente que gosta, mas ele traz 6.000 mAh de bateria, tela grande de 6.8, é IPS, né? Traz o Snapdragon 732, que a concorrência traz geralmente um 720G, aqui é um 732G, 6 GB de RAM, 128, tem que se pensar bem, mas eu ainda tentaria pegar um Moto G100, tá? Agora, se o dinheiro não der, eu acho que ele é uma boa escolha, levando em consideração o que você viu aqui nas imagens neste momento. Tudo sempre melhora com o tempo, tá? Em termos de smartphones, as atualizações vêm. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.